A paz do Senhor Jesus, irmãs do curso Talita, do Instituto Bíblico de Paulínia. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui, dessa vez para o comentário da aula número 3, principalmente baseado no capítulo 3 da nossa apostila Musicalização. Temos falado sobre música e teologia na primeira aula. Na segunda aula falamos sobre a música no culto cristão, sobre adoração, sobre louvor. E hoje nós vamos focar principalmente no capítulo 3, que fala da importância da música no ensino para as crianças, no ensino bíblico para as crianças. Mas a gente vai iniciar o comentário no finalzinho do capítulo 2, finalidades da música na igreja, que foi onde nós paramos. Lembrando sempre que as irmãs têm liberdade total para fazer seus comentários, colocarem alguma dúvida, suas perguntas, à vontade no grupo do WhatsApp ou por algum outro meio que a irmã achar melhor, tá bom? Fiquem à vontade para isso. Leiam a apostila, estudem, façam suas anotações. Nós estamos totalmente à disposição para ajudá-las naquilo que for do nosso alcance, tá ok? Aula 3, vamos iniciar no finalzinho da página 8 do capítulo 2. A finalidade da música na igreja. Vendo aí os itens elencados na apostila, são bem simples, né? Comentário breve sobre isso. O primeiro item aí é a adoração. A música é muito útil para a adoração. Mas nesse sentido aqui de finalidade da música para a adoração na igreja, a gente tem que lembrar que a adoração é algo muito pessoal. Então, quando a gente pensa em adoração na igreja, nós pensamos em relacionamento, tá? Então, vamos utilizar música na igreja, num culto cristão, para adorar ao Senhor. A adoração, devemos entender que ela é individual. Ela provém do meu relacionamento com Deus. É claro, a igreja pode adorar coletivamente? Pode. Mas a adoração é o fruto dos lábios que reconhecem ao Senhor, né? E ele expressa o louvor a Deus. Então eu tenho um relacionamento com Deus, então eu, através da música, adoro ao Senhor. Então quando a gente fala de finalidade da música como sendo adoração na igreja, sempre tem esse lado desse entendimento pessoal. Cada um presta ou rende ou desenvolve a sua adoração a Deus, baseado no reconhecimento da sua grandeza e dos benefícios desse relacionamento. Nós temos elencados também louvor. Então, adoração é uma finalidade da música e louvor também. Mas não é a mesma coisa? Não, são coisas distintas. Louvor, sim, a gente pode falar em louvor congregacional. Não que não possa falar em adoração congregacional. Se você tem mais de uma pessoa adorando a Deus ao mesmo tempo, mas nós temos algo coletivo acontecendo. Mas a adoração ela depende do estado do relacionamento do adorador. O louvor congregacional já é algo mais coletivo. Então a música, sim, serve para louvor congregacional, onde o nome do Senhor, no meio da congregação, é enaltecido, é exaltado, e isso glorifica a Deus e revela a grandeza de Deus através dos louvores espirituais, dos cânticos de louvores que são entoados a Deus. Então, música para adoração, ok, e música para louvor congregacional, excelente. Uma terceira, eu mudei um pouquinho a ordem para a gente terminar com um tópico que a gente precisa continuar. Terceiro ponto que a gente vê aqui nesses itens elencados na apostila é música com a finalidade de evangelização, de proclamação do evangelho. A música é muito boa para isso. Há muitos hinos espirituais, cânticos bíblicos e cânticos inspirados pelo Espírito Santo que demonstram o plano da salvação através da mensagem. A mensagem que é cantada é uma mensagem evangelística, que fala da salvação que há em Cristo, da condição do pecador, do amor de Deus pelos perdidos. Então, isso são hinos que podem ser utilizados, sim, para louvor a Deus, mas também tem um viés, tem um lado evangelístico, para que o Espírito Santo produza efeito e trabalhe no coração dos ouvintes, dos ímpios, através da mensagem que está sendo cantada.
Então, sim, também há hinos de louvor a Deus que são evangelísticos e podem ser utilizados dessa forma e com esse propósito também. Por exemplo, quando a gente vai cantar num local público, numa praça pública, até numa reunião solene, onde se tenhamos a oportunidade de entoar um louvor a Deus, é importante que seja escolhido um louvor evangelístico, para que a mensagem seja difundida, o evangelho seja proclamado. E o quarto item elencado aqui nessa lista da página 8, da finalidade da música na igreja, é onde a gente vai aproveitar para entrar no capítulo 3. Diz da finalidade como ensino, e ensino aqui é no sentido de instrução, de transmitir as doutrinas bíblicas, as verdades de Deus, ou aquilo que se deseja ensinar, através do uso de música. E esse meio, o uso da música para o ensino, ele é muito eficaz, é muito proveitoso, porque produz um efeito muito importante. Os irmãos podem ver que uma forma muito boa de se decorar algum texto é cantando. Há hinos que são capítulos bíblicos, há hinos que cantamos, temos ainda, graças a Deus, a presença de corais em nossas igrejas, mas há hinos que o coral canta que são salmos. O Salmo 24, por exemplo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo inteiro. Então são salmos que são... Eu sei esse salmo inteiro porque eu decorei o hino. Então a música ela é muito utilizada como instrução. Moisés escreveu cânticos e cantou cânticos, e acho que Deuteronômio 32 tem um cântico de Moisés, e ensinava o povo as verdades e a doutrina bíblica, doutrina de Deus, a memória daquilo que era para ser lembrado através de cânticos. Aliás, os salmos são cânticos. E quanto se aprende com os salmos? São verdades que eram cantadas. E quando a gente para hoje para olhar para a nossa harpa cristã, a nossa amada e valiosa e preciosa harpa cristã, quantas mensagens temos ali? Que hinos maravilhosos, inspirados pelo Espírito Santo. E sabemos disso porque cantamos hinos da harpa há 30, no meu caso 40 anos, quase cantando hinos da harpa, e falam conosco, e nosso espírito se alegra, e certamente isso vai produzir efeito por muito tempo ainda. São mensagens bíblicas cantadas. Então, para ensino, a música é muito útil. E com isso nós entramos no capítulo 3, a importância e o propósito da música na educação infantil. Eu anotei aqui, de memória, aquilo que veio à minha cabeça, rapidinho, músicas que aprendi com as minhas professoras infantis, na igreja, seja na EBD, na IBF, nos cultinhos, e deixei anotado aqui para a gente conversar sobre elas. Olha que interessante, serve como exemplo para que entendamos o valor e a importância da música no ensino infantil. Quem não se lembra da música? Cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, mãozinha, o que pega. E aí fala da boquinha também, cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, pezinho, onde anda. Como é que continua? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde anda. Parece uma coisa muito simples, e é simples. Mas são verdades teológicas, doutrinárias, que através de uma musiquinha simples são inculcadas, são enraizadas na cabeça da criança, e essas crianças elas aprendem isso como nós aprendemos, e esses princípios doutrinários contidos nessa simples letra, esses princípios ficam consolidados no coração das crianças. É claro, com o trabalhar do Espírito Santo, agindo nos corações, e a oração dos pais e da igreja. Esse trabalho todo que é feito, ele vem contribuir para o crescimento espiritual, mental, social das crianças, para que elas venham ser adultos firmes na igreja, na obra do Senhor, firmes na sua fé, com fé inabalável. Muito ensino através dos cânticos de crianças. Olha que interessante, quando a gente fala cuidado, olhinho, o que vê, a gente fala de cobiça, dos desejos da carne, que muitos vêm pelos olhos.
Quando fala cuidado, boquinha, o que fala? Fala da mentira, do engano, das palavras torpes, né, do cuidado com a língua, do falso testemunho. Então, são verdades bíblicas e doutrinárias que não dá pra gente pegar uma criança bem pequenininha, 3 anos, 4 anos, e ensinar um sermão teórico. Não, mas as músicas, elas vêm agregando conhecimento, e aí quando crescem, vão aprendendo a teoria, a doutrina, o texto bíblico, e o que já foi inculcado, ele vem e agrega isso que está sendo aprendido, complementa o que está sendo aprendido. E essas coisas se juntam e são de muito proveito. Outra musiquinha, ou continuando essa ainda, a segunda parte do refrão. O Salvador do céu está olhando para você. Olha que interessante. Fala que tem um Salvador no céu, que é Cristo. Fala que ele é Salvador, né, e fala que é celestial, não é nem da terra. Então já cria uma separação entre algo celestial e aquilo que as crianças veem no mundo, que são os salvadores, os super-heróis, né, que tem tanto aí atacando a mente das crianças. E aí fala que o Salvador do céu, que é Cristo, está olhando para você. Se a gente for pensar bem, fala dos atributos de Cristo. Ele é celestial, ele está vivo e ele é poderoso, porque lá do céu ele olha o que cada um faz, sabe o que cada um fala, o que cada um pensa. Então, numa simples musiquinha de criança, o valor espiritual que isso tem para a vida delas é de grande importância. Outra musiquinha que todo mundo conhece. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. O que aconteceu com ele? Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Olha que interessante. Que criança que não gosta disso? Mas nós temos ali a condição do homem sem Deus, que ele é torto, e as crianças, conforme vai passando ali um pouquinho de idade, já começa a se perguntar. Meus filhos, os dois perguntaram para mim: pai, o que é o homenzinho torto? O que ele tem que ele é torto? E aí você começa a falar sobre o pecado, sobre a má conduta do homem sem Deus, da impiedade, na linguagem das crianças. E aí a gente já tem um texto simples desse, falando da Bíblia. Então já pode falar que na Bíblia tem a verdade, e aí tem o Salvador, que tem poder para corrigir o homem que era torto e deixar ele certo. E aí fala da redenção, da justificação, na linguagem deles, das crianças. Então às vezes a gente ouve essas coisas, irmãos, e a gente não dá o valor devido, ou não dá o entendimento devido, mas são coisas preciosas. Esses são só 2 exemplos. A gente pode listar aqui muitos exemplos. Nesses hinos, creio que inspirados pelo Espírito Santo, existem verdades absolutas que são essenciais para que as nossas crianças cresçam firmes na presença do Senhor e venham preparando o seu coração e a sua mente, o seu entendimento, com a graça do Espírito Santo, para que seja firme toda a sua vida. Ensina a criança no caminho que deve andar. E música ajuda muito nisso. Então a música é muito importante para a instrução. Se é importante para a instrução de adultos, imaginem o poder e o efeito que isso tem na cabeça e no coração de crianças que precisam, nessa primeira infância, aprenderem as verdades do Senhor. Lembrando que no mundo, ou através das mídias, da própria internet, do YouTube, o qual nós estamos usando, né, para a glória do reino de Deus, muitas vezes é utilizado pelo inimigo das nossas almas para desvirtuar, para trazer conceitos errados, e o inimigo também usa a música para inculcar na cabeça das crianças mentiras. Então temos sim que valorizar a música evangélica correta, sacra, santa, bíblica, doutrinária, e utilizar sim no ensino das crianças, para defendermos a fé das nossas crianças e o coraçãozinho delas, para que não venham ser enganadas por esse mundo maldoso. Aí caímos no capítulo 3, a importância e o propósito da música na educação infantil, a qual já estávamos falando. E aqui a gente vai olhar alguns conceitos, algumas definições de música e depois de musicalização. Tendo definido música e definido musicalização e os seus elementos,
a gente tem um pouquinho de entendimento para saber como usar esses elementos e quais desses elementos nós podemos usar com as crianças quando estivermos trabalhando música e musicalização com eles, com os nossos pequeninos. Primeira coisa aí do capítulo 3, página 9 da apostila, já começa com definição de música. Então tem alguns textos aqui explicando, trazendo definições de música. São conceitos variados. A música ela é tão ampla, tão grande, tão celestial, tão divina, que ela não tem uma definição só. É como a fé, né? Nós temos aí uma luta de explicações sobre o que é fé, defina a fé, aí a gente aponta lá para Hebreus 12, né, Hebreus 11, para dar as nossas versões, mas é um conceito muito amplo, então não tem uma definição só para fechar isso. Já falei aqui que aprendi desde criança, e é a que eu mais gosto, que música é a expressão da alma, mas isso é relacionado ao nosso sentimento, mais a influência da música na minha alma e no meu espírito. Mas quando a gente vem para a música, no sentido mais material da teoria, se é que dá para usar esse termo, a gente tem algumas definições que a gente pode chamar de técnica, tá? Uma que eu gosto, que a gente entende pela leitura da apostila: a música é uma forma de arte. Arte. E não é nenhum pecado dizer isso. Não há problema em se trabalhar com arte. Temos uma pequena barreira em relação a isso. Por quê? Porque o meio artístico, midiático que nós vemos hoje em dia é um meio, muitas vezes, que se distancia muito da palavra de Deus. Mas arte em si não é pecado. Arte são técnicas, são perícias. Aliás, há um versículo fantástico que eu amo muito, que mostra que temos um artista no céu. O nosso Deus é um artista. Hebreus 11:10, quando está falando da fé de Abraão. Diz de Abraão: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Deus é o artífice da cidade santa dos céus. Aí eu vou no dicionário, Wikipédia, vou ver as definições de artífice. Diz assim, um artífice é um técnico especializado num determinado ramo de atividade, que realiza trabalhos manuais. O termo artífice é frequentemente usado como sinônimo de artesão ou artista. Outro uso comum é como sinônimo de criador e autor. Então o artista é aquele que cria algo, que é o autor de algo que é feito com perícia, com muita técnica, com muita expertise, com muita fineza. O artesão é o artista. E aí, meus irmãos, quando a gente olha o pôr do sol, quando a gente vê uma paisagem, quando vê os céus com nuvens, o sol maravilhoso, o mar e suas ondas, a natureza em si, um bebezinho, a gente olha a obra de Deus. E Deus trabalha com arte, ele é um artista, não no sentido mundano, no sentido mais puro dessa palavra. Então a música, uma das definições melhores para ela, de conceitos, é que a música é uma forma de arte. E sendo uma forma de arte, ela pode ser desenvolvida, pode ser aprimorada, pode ser ensinada e aprendida. Por quê? Porque é uma forma de arte. E a música ela é acessível a todos. Claro, nem todos têm aptidão musical, afinada, natural. Mas a música é acessível, pode ser buscada, pode ser desenvolvida, difundida e ensinada. Sendo a música a arte, então todo artista ele tem uma matéria-prima. Quando você pega um pintor, que é um artista, ele trabalha lá com o seu quadro, o seu óleo, a sua tela, né, o seu pincel, as suas tintas. É a matéria-prima do pintor. E da música, que é uma arte, qual a matéria-prima dela? A matéria-prima principal da arte musical são os sons, é o som. E, aliás, a segunda matéria-prima dessa arte, que é a música, é o silêncio. Silêncio faz parte de música, são as pausas musicais.
Sem pausas não há música, fica um negócio muito maçante, muito pesado. Então, dentro dessa matéria-prima, dessa arte musical, que é a música, e desses dois elementos principais, sons e silêncio, que são as pausas, a música, nós temos até na nossa apostila, é a arte de organizar os sons, seja de voz, cantando, ou de instrumentos. E também, não só organizar os sons no tempo, na duração de cada um, nas pausas de cada um. Isso é ritmo, estamos falando já de ritmo. Então temos matéria-prima, som, pausa, adicionamos a isso tempos de cada som e de cada pausa, chegamos no ritmo que é utilizado. Então esses são elementos, e esses elementos da música, eles têm, logicamente, as suas variações. Mas a música em si é a organização. E essa palavra é fundamental, porque a gente está falando da importância da música na educação infantil. E a gente chega numa palavrinha que é a organização. Então nós temos crianças, seres humanos em desenvolvimento, nossos pequeninos. Então eles vão ter um contato com música, e música sendo algo que deve ser organizado através de um ensino que é aplicado a essas crianças. Então, com certeza, entendendo esses conceitos, a gente entende que música tem uma importância muito grande no crescimento, no desenvolvimento das crianças. 3 elementos principais da música. 3 elementos principais dessa arte maravilhosa: ritmo, melodia e harmonia. O ritmo são os tempos aplicados, a duração, as pausas, os intervalos de cada melodia. E aí, quando a gente vem para ver o conceito dessa palavra, melodia, a gente pode definir como sendo a sequência de tons. Porque os sons, eles têm os seus tons, mais fino e mais grave. Então, os sons, eles têm os tons. E os tons, a sequência deles, se vai manter na mesma linha, se vai ficar mais fino, que a gente fala que vai subir, ou se vai ficar mais grosso, mais grave, a gente fala que vai descer. Isso é um conceito muito automático gerado nas crianças, também que a gente pode inculcar nas crianças, mas essa sequência é aquilo que a gente chama de melodia. Então, quando a gente vai cantar um hino, um cântico, necessariamente a gente inclui uma melodia. O hino tem a sua melodia. Ele começa, ele sobe, desce, se mantém, sobe mais, desce mais. Isso gera a música. E também, um elemento principal, além de ritmo e melodia, é a harmonia. A harmonia é a junção dos elementos, principalmente de melodias. Então você tem uma melodia e você tem um determinado tom que está sendo cantado ou tocado, e a harmonia é quando você tem a junção de 2 tons, ou 3 tons, ou 10 ou 50 tons, que vão se juntando e vão formando uma música completa. Quando a gente vê, por exemplo, uma dupla cantando, que seja uma dupla caipira, né, uma dupla raiz, que vai cantar na igreja ali um tenor e um contralto, um soprano e um contralto, para quem está acostumado com esses termos em coral, né, cantando coral. Então nós temos ali uma melodia sendo cantada por cada um, e quando se juntam, um faz a primeira voz, outro faz a segunda voz, aquilo se junta e vira uma harmonia, porque eles estão fazendo algo organizado que se torna agradável aos ouvidos, ao entendimento de quem está ouvindo. Então, ritmo são os tempos, melodia é a sequência dos tons, e a harmonia é a junção disso tudo, formando organizadamente algo agradável, compreensível, que a gente chama de música. Outros elementos, nós já até citamos alguns deles, é a altura, se é grave, se é médio ou se é agudo. O timbre, essa palavra é importante no trabalho com crianças. Timbre é o tipo de som, é o tipo de vibração, é a diferença que faz com que nós conheçamos a voz de alguém, ou o som de um instrumento.
dois instrumentos distintos, por exemplo, um saxofone, que é um instrumento de palheta, de madeira, e um violino, eles dão a mesma nota no mesmo tom, mas quando você ouve um saxofone, você sabe que é um saxofone, depois que você passa a conhecer, né? E quando você ouve um violino, você sabe que aquele som vem do timbre de um violino. Então é a característica especial que dá aí a diferenciação entre os sons produzidos em determinadas e variadas fontes de som. Duas pessoas dão a mesma nota, cantam a mesma nota, mas você reconhece o que é uma voz de uma pessoa, uma voz de outra pessoa, porque o timbre é diferenciado. E graças a Deus, Deus fez isso. Se todo mundo tivesse o mesmo timbre, ia ser um negócio muito, muito chato, muito sem graça. Altura, timbre, intensidade. Isso aqui para trabalhar com criança é uma maravilha. Se é forte, se é fraco, se é baixo, o volume, né? Se é algo muito volumoso, você é bem baixinho, bem pianinho, como se diz na música. Isso vai afinando o conhecimento desses elementos, vai afinando a sensibilidade, vai desenvolvendo a sensibilidade na criança. Não só a sensibilidade musical para ser um musicista, para tocar um instrumento, não. É uma sensibilidade para a vida, para uma criança já aprender desde cedo, quando falar baixo, quando falar alto, quando falar longo, quando falar curto. Isso depois acompanha a criança até a sua vida laboral, do seu trabalho, né, secular. Então, esses ensinos, desses elementos que são aplicados da música para a musicalização, que a gente já vai ver o que é isso, então eles são muito importantes na educação infantil e fazem diferença na vida adulta. Porque o que se aprende quando é criança faz diferença na vida adulta, porque é o resultado daquilo. Tem muito adulto com problemas sociais, problemas emocionais, afetivos e de relacionamento que tiveram que esses problemas vêm e provêm de uma infância que às vezes foi incompleta, que faltou algum ensino, algum desenvolvimento na personalidade, ou algo que aquela criança não teve oportunidade de aprender, ou uma habilidade que ela não teve oportunidade de desenvolver por falta de estímulo, por falta de oportunidade, por falta de ensino. Então, esses elementos da música são muito importantes para o ensino das crianças e vão seguir as crianças até a sua vida adulta. Além do conceito da definição de música e dos elementos da música que a gente estava falando, vindo da apostila também, a gente tem um outro ponto interessante que são conceitos gerais de música. Conceitos. Então, elementos de música, definição, nós já falamos. Conceitos de música, eu acho muito interessante a gente pegar o principal aqui da nossa apostila. A música é uma linguagem universal. É algo que transpõe barreiras culturais. Lógico, cada cultura pode ter a sua música característica, o seu estilo musical característico, mas a música transcende barreiras, fronteiras. A música ela pode ser compartilhada. As melodias, os hinos, quantos hinos conhecemos? Aliás, a maioria que nós cantamos, eles vêm de produções de outros países, de outras culturas, porque a música transcende barreiras, ela é transcendente em relação aos limites sociais que as pessoas vivem. Eu ouvi um certo sábio dizer uma vez que a música e a musicalidade do ser humano e a grandiosidade da música que nós conhecemos através da prática da música no ser humano, ela revela traços da personalidade de Deus. Eu achei muito bonito isso. Porque se Deus criou a música e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é claro, Deus colocou traços da sua criação no espírito humano. E o espírito humano desenvolve música através dos atributos que Deus nos deu. Então eu achei muito bonito isso. É lógico, quando olhamos para a situação da música no mundo, nós vemos algo deturpado, né, que está corrompido. Nós estamos aqui falando de música num contexto cristão, evangélico, ensino bíblico, música sacra. Então temos uma linha diferente, uma linha pura para se buscar, para se trabalhar. Por isso iniciamos muito falando sobre adoração, sobre música no culto cristão, louvor de forma correta, atrelado à doutrina bíblica. E agora a gente vem para esse entendimento do que é música para auxiliar as nossas crianças em seu desenvolvimento.
A música influencia comportamentos. Tem uma frase de Pitágoras, se não me engano é um grego, diz assim: Pitágoras demonstrou que a sequência correta dos sons, se tocada musicalmente no instrumento, pode mudar padrões de comportamento e até acelerar processos de cura. Nós vemos influência musical. Eu estava há poucos dias em uma loja, um shopping, comprando roupa ali com minha filhinha, e eu percebi que começou a tocar uma música no celular de alguém que estava próximo de nós. E a minha filha, ela não percebeu, mas ela começou a dançar. Ela começou a ir para um lado e para o outro. Porque ela não estava fazendo nada, ela não estava nem prestando atenção naquela música, e eu perguntei para ela: o que você está fazendo? Ela falou: por quê? O que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. E ela continuava balançando. Então a música tem uma influência muito grande no comportamento humano. Então, lógico, a gente vê até bebê se acalmando com música, né? E até algumas ideias, já lógico, não comprovadas cientificamente, mas que música pode agregar em tratamentos para câncer, para ansiedade, para depressão. Por quê? Porque a música ela é agradável ao espírito humano. Ela agrada os nossos ouvidos. Música boa, né? Tanto influencia que talvez os irmãos possam concordar comigo, que já chegaram em algum lugar, ouvir uma música que irrita. Não que nós sejamos irritadiços, né, chatos, mas eu já entrei em certos locais para comer e tá tudo bem, tranquilo, de repente o pessoal liga uma música alta, uma música que não nos agrada, e aquilo você perde até o apetite, porque a música ela gera reações no ser humano, nas crianças principalmente. Outra característica aqui, conceito de música. Ela é universal, ela transcende barreiras, fronteiras, ela tem traços, né, podemos dizer dessa forma, traços daquilo que Deus criou no espírito humano. Duas coisas que eu notei aqui que eu achei muito legal pensar nisso. A música é abrangente, a música ela é acessível a todos. Todos podem fazer música, nem todos podem comprar um instrumento musical caro, não é isso que a gente está falando. Todos podem fazer, produzir música, desenvolver alguma coisa musical, cantarolar, todo mundo pode fazer isso. É acessível a todos, é abrangente, a música não impõe barreiras. Um mudo pode fazer música. De que forma? Fazendo percussão, fazendo ritmo, dá para fazer música. Então a música ela é muito abrangente, ela não deixa ninguém de fora, ninguém que queira. E se ela é abrangente, ela é inclusiva. A música ser inclusiva, ela quer dizer que ela inclui a todos. E esse é um conceito interessante quando a gente vem trabalhar com crianças, porque a gente tem, através da música, a oportunidade e uma ferramenta de entrosamento, de união entre as crianças, para que elas venham desenvolver relacionamentos entre elas mesmas. Elas se aproximam através da atividade musical, através do trabalho infantil, elas vêm se soltando. Muitas crianças, quando entram num grupo novo, elas são tímidas, elas ficam de cantinho, mas aí quando há um trabalho musical bem coordenado, desenvolvido, que não põe peso sobre a criança, mas permite que a criança participe na medida que ela se sinta à vontade para isso, aquela criança vai sendo incluída no grupo que ali já existe, e através dessa atividade ela vai desenvolvendo relacionamentos com as outras crianças, além do desenvolvimento próprio que a gente ainda vai falar pontualmente. Então a música é uma linguagem universal, a música ela é abrangente e a música ela é inclusiva, ela tem todas essas funções. Seguindo na nossa apostila, já chegando na página 10, nós vemos agora a definição de musicalização. Falamos sobre música e agora a gente vai falar sobre musicalização. O que é? A apostila já traz uma definição bem simples. É o processo de construção do conhecimento musical. Quando o ser humano nasce cru. Não tem entendimento, não tem conhecimento. Mas Deus colocou nos seus atributos, os atributos humanos, a capacidade de desenvolver as suas habilidades.
Então nós vimos o que é música, quais são os elementos da música que podem ser trabalhados, que constitui aquilo que a gente chama de música, e os conceitos de música, que é universal, abrangente e inclusiva. Então a gente vai pegar esses elementos e entender que através daquilo que a gente chama de musicalização, a gente vai apresentar para as crianças a música. Então musicalização é isso. Eu posso estar num trabalho infantil simples, mas eu sei que uma das minhas possibilidades de trabalho é oferecer às crianças contato com música. E aí já falamos da finalidade da música, que pode ser usada para todos aqueles fins espirituais, doutrinários, bíblicos, que a gente almeja, que produz verdadeiramente resultados de vida espiritual. Então, a musicalização é pegar isso que aprendemos e ir aplicando às crianças, não necessariamente em forma de sermão, mas sim de brincadeiras, de atividades, de cânticos infantis, através dos quais elas vão aprendendo e desenvolvendo música e aprendendo sobre Deus. E aprendendo muitas outras coisas, como já falamos até do relacionamento. O objetivo da musicalização: despertar e desenvolver o gosto pela música, estimulando e contribuindo com a formação global do ser humano, aperfeiçoando a percepção espacial, de espaço físico mesmo, auditiva, a coordenação motora, memorização, porque as crianças vão ficar lembrando das atividades e lembrando da letra da música, ajuda a desenvolver a capacidade de raciocínio, de memorização, e socialização, é um dos objetivos também que nós já falamos, e formas de expressão. A importância da música, ela alcança isso também, a criança conseguir se expressar através da música, cantar. Criança que é tímida, que não consegue falar em público, às vezes ela consegue cantar em público. Até criança que tem problema com gaguejar, já vi tratamento de criança através de música, né? Os fonoaudiólogos utilizando musicalização e música para fazer o tratamento dessa dificuldade das crianças, para ver como a música e a musicalização conseguem ser efetivas. E falamos da definição do conhecimento da musicalização, do objetivo, e agora a gente tem um ponto interessante a tratar. Como fazer essa musicalização? Como? Nós citamos aí brincadeiras, né? Então, o meio da musicalização infantil inclui brincadeiras. É aquilo que a pedagogia chama de formas lúdicas, são formas abstratas, formas, no bom sentido, formas disfarçadas de ensinar algo às crianças de maneira leve, descontraída, divertida. Criança aprende assim, meus irmãos. Criança não aprende com alguém bravo, brigando, rabugento, de cara feia. Eu sou meio rabugento, já estou passando uma idade, acho que está influenciando. Mas quando eu estou com crianças, eu tento ser simpático, ser sorridente, o máximo possível, porque elas se tornam mais receptivas. E as atividades lúdicas, abstratas, né, o ensino através de brincadeiras leves e descontraídas, eu ensino aquilo que eu quero ensinar para a criança através de atividades musicais e atividades ali corporais, que elas usam o corpo para fazer as atividades. Então esse ensino as crianças acabam aprendendo muito mais do que um sermão teórico, sério. Não que isso não possa ser feito. Sim, há momentos que isso tem que ser feito. E a gente complementa um ou outro com a brincadeira, com a forma lúdica, com a forma abstrata, ensinando as crianças de uma maneira leve e descontraída. Na nossa apostila, na página 10 da apostila, nós temos aí, falando dessas brincadeiras, sem entrar na prática, mas uma lista de 3 pontos que são atingidos pelas brincadeiras lúdicas, pelo ensino, pelo desenvolvimento dessas atividades de música que fazem parte de um processo de musicalização. Tem 3 tópicos aí, A, B e C. O primeiro,
desenvolvimento da capacidade cognitiva e linguística. O que é isso? É o desenvolvimento que a criança tem através de atividades de música, da sua capacidade de aprender as coisas. Olha que interessante. Temos que desenvolver nas crianças, porque não dizer em nós, em toda a vida, a capacidade de aprender as coisas. E essa capacidade cognitiva, de cognição, ela está muito relacionada ao desenvolvimento da música. Porque através da música, a criança aprende a se organizar, aprende a respeitar tempo, a respeitar limites, a respeitar as pausas, os tons, as ordens de quem está na liderança, do seu guia, do seu maestro, da sua professora. Então, a criança consegue aprender e ela vai, conforme vai tendo as suas atividades, ela aprende cada vez mais e com mais facilidade. Então, uma das formas, um dos benefícios das atividades musicais é o aumento do desenvolvimento da capacidade cognitiva. Olha o valor que tem isso para as crianças. Bem longe da gente achar que está passando tempo, que está cuidando das crianças enquanto os pais ficam no culto. Não é isso, não. É uma oportunidade grandiosa que as crianças têm no nosso cultinho, na nossa EBD, na nossa EBF, em todas as atividades, de conhecerem a Deus, de se desenvolverem como seres humanos, de aumentarem sua capacidade de aprendizado para se tornarem seres humanos adultos melhores e servos de Deus mais úteis para o reino de Deus. Além do desenvolvimento da capacidade cognitiva, temos aqui também desenvolvimento psicomotor, ou seja, desenvolvimento da sua coordenação motora. Criança assim tem que pular, tem que brincar, tem que fazer passinho, tem que fazer jogral, todo mundo levantar a mão junto, abaixar a mão junto, bater palma junto, pular junto, correr o trenzinho um atrás do outro, fazendo o mesmo caminho. Isso parece uma bagunça, mas não é. É algo organizado que tem que ser feito com as crianças e vai trazendo ali o desenvolvimento motor das crianças. E parece que é algo simples para fazer as crianças aprenderem algo simples, mas não. Esse desenvolvimento motor que é feito nas crianças, que é desenvolvido e pode ser desenvolvido pela musicalização, ele alcança a vida laboral, como já falei. As crianças, quando viram adultos, elas vão trabalhar e precisa de perícia com o seu corpo para dirigir um carro, para cuidar de um trator, para fazer uma operação de um médico. Ele precisa de coordenação motora. E isso é desenvolvido principalmente na coordenação motora que é ensinado e desenvolvido nas crianças, desde a sua tenra infância. E os resultados disso são vistos e colhidos na sua vida adulta, tanto secular como na sua vida espiritual. Desenvolvimento socioafetivo, foi o que nós já falamos dos relacionamentos, porque a música é abrangente, uma linguagem universal e é inclusiva. Nós temos crianças tímidas, nós temos crianças que são às vezes egoístas, por natureza, a gente percebe ali, ninguém ensinou. A criança quer um negocinho, um brinquedinho dela para ela e é só dela. Através das atividades musicais, desenvolve-se na criança, como isso é feito em grupo, e ali todo mundo tem que participar, formando uma equipe, um time, um coral, o primeiro coralzinho das crianças. Então ela aprende o trabalho em equipe, aprende o respeito ao próximo, aprende que a sua participação é importante e a do seu coleguinha do lado é importante também, que um faz a sua parte, o outro faz a sua parte e o resultado é do grupo todo. Então, sim, na musicalização, através do trabalho infantil, no desenvolvimento dos elementos da música, aprende-se também relacionamentos, respeito ao próximo, desenvolvimento social, que sem dúvida, como já falamos, vão refletir na vida espiritual. Aliás, esse desenvolvimento é extremamente importante porque forma-se um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Irmãs, acho que por hoje é o suficiente. Temos aí mais uma aula para a gente comentar, para a gente gravar. E o nosso entendimento hoje foi exatamente para isso. Conhecemos elementos da música, conceitos de música, finalidade do uso da música, para que a gente pudesse pensar nos nossos planejamentos e na preparação do trabalho infantil, em aplicar esses elementos na vida das crianças e no desenvolvimento
musical das nossas crianças. E sim, isso vai ter resultado tanto material, humano, como espiritual também. Espero que, em nome de Jesus, o Espírito Santo ajude a cada um, dê crescimento a cada um e entendimento, para que possamos ser cristãos melhores. E leiam a apostila. Próxima aula a gente vai falar sobre o capítulo 4 e uma matériazinha que a gente vai pegar do final do capítulo 3 também, que já é uma matéria mais prática. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.